Família à base de tudo. Capítulo 6. Potencialização de filhos. As fases. Tudo na vida tem processo e todo processo está dividido em fases. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Parece triste quando falamos assim, mas é a realidade. Enquanto na Bíblia Sagrada, Deus nos manda multiplicar, crescer e encher a terra, o marxismo cultural nos doutrinou através das escolas, da TV e cultura de massa, que nós não temos que ter filhos, que este mundo está muito mal. Então, por que colocar filhos aqui? Para sofrerem? Na verdade, se o mundo está mal, é porque você é uma pessoa boa que não está reproduzindo. E esse é o problema desta geração. Os casais deveriam ter filhos logo no início do casamento, pois permite terem mais oportunidade e mais tempo para aproveitarem juntos. Porém, a mentalidade atual está invertida. Prioriza-se primeiro curtir a vida, para depois ter filhos. Quanto mais cedo, mais temos energia para cuidar. Porém, entra a questão de estarem preparados para isso. Hoje, é assustadora a quantidade de pessoas que não querem mais ter filhos, como se fosse algo errado falar de família. As mulheres têm medo de ter filho e a sociedade aceita e apoia essa decisão que afronta um dos primeiros mandamentos do Criador. Nesse contexto, quero abordar algumas características de fases da criança para ajudar você. A primeira fase é a de 0 a 7 anos de idade, quando a criança quer dominar tudo, mas na verdade ela só tem 10% dessa capacidade e os 90% desse controle estão nas mãos dos pais. Entenda que se seu filho tiver 100% de controle, ele será uma ameba. E existem algumas coisas que, se não forem ensinadas a ele nessa fase, ele não aprenderá nas outras. Meu filho de 6 anos insistiu comigo, argumentando que queria ter um celular, e eu disse que ele estava em uma fase de aprendizado e que era eu quem estava no comando. Na segunda fase, que vai dos 8 aos 15 anos, acontece uma ruptura muito pesada. É o segundo ciclo, no qual a criança fica com 60% do controle e você passa a ter 40%. É muito abrupto esse crescimento e os pais começam a pirar, pois querem continuar controlando tudo, mas precisam deixá-los ir. Nessa fase é necessário abrir mão do governo em relação às diversas situações e deixar seu filho governar, porque ele está sendo treinado por você para assumir o comando da própria vida. Agora vem a terceira fase, que começa aos 16 e se estende até os 21 anos, quando eles têm 90% do comando e você apenas 10%. O jogo inverte e isso dá uma agonia muito grande, porque os pais querem continuar mandando 100% de seus filhos. Se você precisa dar ordens para seu filho nesta idade, é porque você está muito fraco. No começo,
fica com 90%, na segunda fase fica com 40%, depois baixa para 10%. A partir dos 22 anos de idade, o seu percentual de comando na vida dele é de 0%. Essa é a fase em que seus filhos devem estar decolando, devem ser donos dos próprios negócios, não devem estar trabalhando para os outros. E se isso não está acontecendo com seus filhos, é porque você não os instruiu. Se o instruiu com sua insegurança, a criança ficou pior que você. O percentual de autoridade reflete o tanto que é necessário investir neles. Há pais que fazem tudo errado no começo e depois querem ter tempo com os filhos, quando eles não querem mais dar ouvidos. As fases determinam o percentual de autoridade que você precisa investir. Relembrando, começa investindo 90% da sua vida, depois diminui para 40% e depois fica 10% até lançá-los para a vida, como se fossem uma flecha. Se o seu filho for muito bem treinado, ele será melhor do que você na vida. Se for uma pessoa 100% bloqueada, seus filhos serão piores em alguns casos. Eles conseguem sobreviver ou se sobressair, mas, via de regra, não. A maior parte fica pior do que os pais, então não seja uma pessoa bloqueada. Se seu filho tiver mais de 22 anos, peça perdão a ele e ensine-o, certo? Diga-lhe que o fato de você ter feito errado não vai sustentar o erro para sempre. Resolva as pendências para que ele possa ajudar os filhos dele, que são ou serão seus netos. Sua falha não pode ser justificativa para perder uma geração inteira. Mesmo na sorte, não dá certo, pois geralmente o ataque à família é algo muito pesado. Se você tem filhos com faixa etária de 0 a 7 anos, entenda que precisa focar 90% do seu tempo para eles. E se não está fazendo isso, é hora de redesenhar as suas prioridades, o seu tempo para investir o que precisa nos seus filhos. Caso contrário, eles serão criados por outras pessoas que não têm a competência de dar aquilo que você pode dar. E isso será um problema na sua vida futura e na sua geração. Tenha em mente que vai chegar um momento em que você não terá percentual nenhum de comando sobre a vida de seus filhos. Então, deverá sentir orgulho de tê-los criado, lançando-os para a vida. Exercício. Escreva 5 novas atitudes que você terá para investir na vida dos seus filhos. Superproteção. Vamos falar sobre superproteção e permissividade. Em primeiro lugar, você sabe que existe diferença entre proteção e superproteção? A proteção é aquele cuidado dos pais para com os filhos que os estimula a crescer. É um cuidado que os protege dos perigos, daquilo que vai colocar a vida deles em risco, que vai machucá-los, mas é um cuidado que não impede o crescimento deles. A superproteção é um cuidado que impede o crescimento dos seus filhos. Enquanto crianças, precisamos aprender a lidar com frustrações para que possamos amadurecer. Uma das características da superproteção é evitar a todo custo que a criança se frustre. No entanto, isso impede que a criança tenha contato com experiências que vão gerar amadurecimento
justamente por causa da frustração. Quero compartilhar algumas consequências da superproteção. Ela parece benéfica e alguns pais se orgulham em dizer que são superprotetores, mas isso é muito ruim, pois geram filhos dependentes que têm todos os seus desejos supridos pelos pais e, consequentemente, se tornam pessoas egoístas e egocêntricas. A segunda consequência da superproteção é gerar filhos inseguros, pois não sabem tomar decisões por conta própria, uma vez que não foram colocados em teste, foram reprimidos, não lhes foi dado o direito de quebrar a cara. A primeira infância é o momento ideal para nós aprendermos a lidar com a frustração, pois os erros, quando são cometidos nessa fase, têm pouco impacto negativo em nossa vida adulta. O erro que alguém não cometer nessa fase vai cometer na fase adulta, gerando resultados muito piores. Permita que seu filho erre enquanto ele é pequeno, pois o aprendizado dele será muito maior e evitará erros significativos e sequelas na fase adulta. A terceira consequência é que a superproteção gera filhos irresponsáveis. Ame seu filho por quem ele é, porque esse é o amor de Deus para conosco. Deus não nos ama pelo que fazemos, mas simplesmente porque Ele é amor. O seu amor pelo seu filho não deve ser determinado por aquilo que ele faz, mas sim porque ele é seu filho. Isso não significa passar a mão na cabeça dele. Não lhe diga que qualquer coisa que ele fizer é suficiente, porque não é assim no mundo real. No trabalho e na escola, ele vai aprender a conviver com pessoas mais inteligentes, mais espertas, sagazes, pessoas mais capacitadas, competitivas e precisará ser ensinado a dar o seu melhor e a ser responsável com aquilo que está em suas mãos. A última consequência da superproteção aos filhos é a dificuldade de relacionamentos que eles podem desenvolver, porque esses pais superprotetores sempre intervêm. É importante proteger os seus filhos de amizades ruins e de coisas perigosas, porém não podemos nem devemos impedi-los de aprender e amadurecer. Desde pequeno, seu filho precisa aprender a lidar com pessoas ruins, pois você não poderá levá-lo até a porta da sala de aula da faculdade, por exemplo. Haverá um momento em que vai precisar deixá-lo para que faça o caminho sozinho. Somos de uma geração que decidiu não cometer os mesmos erros que nossos pais, e muitos se tornaram pais permissivos. Isso fez com que fôssemos a última geração que obedeceu aos seus pais e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Lembre-se de que você é o líder. Seus filhos precisam de limites, de direcionamento e de liderança. Não seja permissivo ou superprotetor. Permita que eles tenham suas próprias experiências, que cometam erros agora, enquanto ainda são pequenos. Se porventura já passou dessa fase com seus filhos, nunca é tarde para consertar, para pedir perdão por aquilo que você não sabia ou fez de qualquer jeito. Exercício. Qual o maior erro que você cometeu na educação dos seus filhos e como tem buscado corrigir isso?
as flechas. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas, e a principal característica de uma flecha é que ela tem um objetivo. Na prática, na criação das crianças não é diferente. Elas precisam ser lançadas para o lugar certo. Por isso, precisamos saber qual o alvo, a fim de lançá-las corretamente. O alvo é o propósito do seu filho, para o qual ele foi criado. E todos nós temos um. Deus criou tudo para um propósito, e o propósito do seu filho é expressar Deus aqui na terra. Você precisa ter discernimento para ajudá-lo a alcançar esse alvo. Assim, sua função é ser ajudador do seu filho para que ele alcance esse propósito. Quando falamos aqui no livro sobre herança, abordamos que ela precisa ser passada para outro, que deve ser transmitida, e é a sua flecha atingindo o alvo que vai garantir que a sua herança seja passada. Os pais precisam enxergar o alvo, discernir o propósito do seu filho. Pois ter filhos não é brincadeira, é algo muito trabalhoso e não podemos negligenciar a criação e a educação deles, visto que à medida que eles vão crescendo, a coisa vai ficando mais séria. Pode ser que você não saiba de forma específica qual é o propósito de Deus na vida do seu filho. E não tem problema, porque Deus dá a todos o propósito geral, que é expressar a glória dele nesta terra. Outro dia, estava lendo para meus filhos uma história de um peixinho que não queria nadar, e o pai de todos os peixinhos ensinava a eles como nadar, pois foram criados para isso. Seu filho foi criado para um propósito e sua função como pai, mãe, é ajudá-lo a compreender, a entender isso. O propósito geral de todos nós é que expressemos o reino de Deus aqui na terra. Seu filho foi criado para reinar, dominar. Isso é o básico que você precisa saber. Invista na vida dele para que ele expresse o reino de Deus, para que ele entenda que é a imagem e semelhança de Deus, que foi criado para dominar e governar a terra. Você precisa direcionar a flecha. Em primeiro lugar, precisa enxergar o alvo. Em segundo lugar, precisa direcionar essa flecha. Se não a apontar para o rumo certo, nunca vai acertar. Ela não fará curvas. Será preciso direcioná-la. Se o alvo é expressar Deus e seu reino na terra, então você precisa direcionar o seu filho para Deus. Precisa ensiná-lo a amar a Deus e a viver no centro da vontade dele. Ensinar que Cristo precisa ser o centro de tudo na vida do seu filho. Porque se ele não aprender isso agora, ficará muito mais difícil no futuro. O terceiro aspecto é que é preciso afiar a flecha. Pode não fazer sentido para você pensar hoje em afiar uma flecha. Pode não fazer sentido para você pensar hoje em afiar uma flecha. Mas se dependesse de caçar para comer, certamente estaria preocupado em afiar a sua flecha. Se está afiando a flecha na fase da infância, quando os filhos são pequenos
que é quando se deve permitir que eles falem. É nesse momento que os valores serão aprendidos e o caráter vai sendo formado. Que você seja um exemplo vivo daquilo que deseja para os seus filhos, porque ensinando o caminho em que devem andar, jamais se desviarão dele. Recapitulando, falamos sobre enxergar o alvo, direcionar e afiar a flecha. E agora, em quarto lugar, é preciso ter foco na hora de lançar. Tenha mãos firmes, pois se tremer a mão e vacilar, não vai conseguir. Ensine princípios e valores, coisas que são inegociáveis. Ensine seu filho a amar a Deus, louvar a Deus. Ensine que ele é amado por Deus e não negocie isso. Declare palavras de vida e de bênção na vida dele. Fazendo assim, tenho certeza de que os seus filhos alcançarão o alvo. Expressar o reino e a glória de Deus nessa terra e dominar sobre todas as coisas. Exercício. Qual está sendo o seu testemunho para seus filhos? Quais os 5 princípios que você precisa imprimir na vida deles? Como educar seus filhos corretamente? Até os 21 anos de idade, seus filhos estão em um alto processo de aprendizagem. Na verdade, o aprendizado nunca vai acabar. Na adolescência, seus filhos já têm uma certeza interna de que vocês não servem mais. E isso é uma programação que já vem com eles. Certamente, você já foi adolescente e sabe bem como isso acontece. A forma correta de educar os filhos é pela liberdade ou canalização. Trocar o controle pela canalização, que é direcionar a energia deles. Esse livre arbítrio e liberdade que Deus nos deu. Atire-os como flechas. Não retenha, lance-os. Você precisa ser o cara que vai direcionar e não controlar a flecha. Se ficar com ela na mão, tentando controlar, jamais vai atirá-lo ao alvo. A flecha não é sua e você não pode retê-la. Os pais são como molas na terra. Ficam com os filhos nas mãos por 20 anos e é como se a mola estivesse sendo comprimida, pegando pressão. Na hora de mandá-los embora para a vida, eles tensionam a mola de tal forma que é só soltar e a flecha vai longe. Esse é o segredo dos pais, que precisam investir tudo que têm em dar atenção, carinho e não bloquear a imaginação dos seus filhos. Você precisa parar de bloquear seus filhos. Não seja duro demais, nem os humilhe. A afronta humilha, o conforto edifica a vida deles. Seus filhos precisam ser confrontados e se você não proporcionar isso, vai acontecer algo muito sério. Eles serão pessoas que não aguentarão o tranco da vida e não gostarão de conflito. Eles precisam aprender em casa, com você, como lidar com conflitos. O que precisa ser limitado é território, jurisdição, circunscrição, mas
O que as crianças precisam mesmo é saber usar a energia. Não use a palavra limite, porque cansou de ouvir a frase: as crianças precisam de limites. Não afirme nada para seus filhos, apenas faça perguntas. Se fizer com que ele próprio diga o que precisa fazer, isso aumentará potencialmente a probabilidade de ele executar tal tarefa. Se der uma ordem que não tenha partido dele mesmo, muitas vezes ele não vai cumprir. Todos os dias visto a roupa nos meus filhos para levá-los à escola e depois vou buscá-lo. Coloco a mesa do almoço e permaneço à mesa com eles, porque quero fazer parte dos melhores momentos da vida deles. Porque uma hora vou lançá-los para bem longe. Não dê ordem, mas faça uma gestão leve. Na volta da escola, sempre faço perguntas. Qual é o próximo passo? Guardar a mochila. E depois? Lavar as mãos. Depois, trocar de roupa e logo depois sentar-se à mesa. Quando passei a fazer isso, comecei a viver em paz. Faça seus filhos verbalizarem o que precisam fazer, pois se der a ordem o tempo inteiro, haverá 10% de chance de eles executarem e 100% de chance de haver conflitos entre vocês. Porém, quando eles mesmos falam o que precisam fazer, há 90% de chance de conclusão. Eduque seus filhos através do exemplo. Não existe isso de educar a criança com a sua palavra e não com aquilo que você faz, pois eles vão ficar piores a cada dia. A melhor dica é: fale menos e viva mais. A educação dos generais. Precisamos ensinar os nossos filhos a terem liberdade e isso não é fácil. Eles precisam ter a permissão para cometerem seus próprios erros, para tomarem suas decisões e, consequentemente, descobrirem seus acertos. Porém, muitos confundem liberdade com libertinagem. Uma criança precisa de limites, precisa saber até onde ela pode ir. Ela tem necessidade disso e precisa saber resolver as suas frustrações. Temos a tendência de querer dominar todos os comportamentos da criança, privando-a de desenvolver-se. Quando, por exemplo, intervimos em algumas brincadeiras de meninos, não permitindo assim que a virilidade masculina seja ativada neles. Esse tipo de intervenção também costuma acontecer muito quando a mãe não permite algumas atitudes do pai na educação da criança, ou seja, quando ela quer dominar toda a situação e julga que o pai não é capaz de cuidar e educar o próprio filho. Muitas vezes educamos nossos filhos para nos agradarem na frente das pessoas. Agimos de maneira diferente quando estamos fora do ambiente íntimo da família. Conversamos com eles de uma forma quando estamos a sós e de outra forma quando há alguém de fora do contexto da casa, pensando no que a visita iria pensar sobre o comportamento deles e não no que é o melhor para eles. Isso é muito ruim, pois muitas vezes falamos aos nossos filhos para não fazerem isso ou aquilo, justificando que
as outras pessoas podem não gostar disso, ou as outras crianças não vão querer brincar com eles. E sem perceber, acabamos ensinando-os a depender da aprovação dos outros. Precisamos ensinar princípios e não regras. Explicar aquilo que tem valor e é inegociável. O pai deve ensinar confiança e a mãe deve ensinar segurança. Quando você for treinar um homem, não o treine focado em segurança, pois senão ele vai desejar ser um funcionário público, ganhar 10 mil e ficar satisfeito. O homem precisa ter confiança e crescer. Muita gente quer tratar as crianças como se fossem adultos, sem paciência com os próprios pais e os próprios filhos. Entendam que os seus pais não estão mais na mesma frequência que você. Eles têm outra forma de viver, outros costumes, estão em um mundo diferente. É necessário ter paciência com eles e seus filhos não precisam ter o seu comportamento como referência, mas sim as próprias experiências. A maior dificuldade da humanidade atual é a falta da figura paterna. Cerca de 40% dos lares brasileiros são comandados por mulheres, e essa não é uma boa notícia, pois é muito difícil para elas essa responsabilidade. É previsto que 80% dos bloqueios das pessoas estão ligados aos próprios pais. Hoje, há pais ensinando as filhas a serem fortes, independentes e viris, e mães ensinando os filhos homens a serem dóceis, mimados e preguiçosos. Mas agora você tem a oportunidade de fazer diferente, de aprender algo novo. Dê uma nova oportunidade aos seus filhos ainda hoje. Não importa o que você fez até agora. Se você não teve esse exemplo de pai, por mais difícil que seja isso e por maior que seja a sua dor, não permita que ela seja desculpa para você não fazer diferente e não permitir algo diferente para a vida dos seus filhos. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para babás, celular, televisão, videogame, escola, igreja, vizinhos playboy, avós, tios, Instagram, TikTok, etc. Há muita gente querendo influenciar no treinamento do seu exército. Na geração anterior, as mulheres ficavam em casa cuidando dos afazeres domésticos e da educação dos filhos enquanto o homem saía para trabalhar. Hoje a mulher também sai para trabalhar, mas a situação está se invertendo e o homem está ficando dentro de casa. Com esse tipo de prática, nenhum dos dois será feliz no relacionamento e na educação dos filhos, porque o homem está indo contra a sua natureza de ser forte, de ser viril, de ser provedor para a família e oferecer proteção. E a mulher indo contra a natureza de ser feminina, delicada, com desejo de ser cuidada. É necessário ter um bom senso e equilibrar essas atitudes. A mulher sai para trabalhar e o homem também. Então, não há problema algum de os dois se ajudarem. Portanto, é sensato ensinar seu filho a ajudar nos afazeres domésticos. Se ele não aprende a arrumar sua própria cama, a tirar o próprio prato da mesa, a guardar os seus brinquedos,
como ele cuidará do próprio carro no futuro? Cuidar da futura esposa? Corre um grande risco de ele fazer isso com superficialidade. A menina precisa receber do pai a percepção de segurança, de ser amada e cuidada. Os pais dessa geração estragaram as meninas, ensinando que elas não devem depender de homens. Se as mulheres precisam de segurança, quem transmite segurança? A primeira pessoa que transmite segurança é o pai. E a segunda pessoa que transmite segurança, o marido. É difícil ensinar uma coisa sobre a qual você não tem conhecimento, mas não podemos suprir nossos filhos com o intuito de que eles não tenham frustrações. Ensiná-los a errar e a não cair em falhas. E errar é uma fase de aprendizagem e falha é quando se cai no mesmo erro. Precisamos treiná-los e temos 160.000 horas para fazer isso, aproximadamente 2 décadas. Aproveite para apreciar a vida com eles. É necessário buscar conhecimento, pesquisar, estudar sobre os assuntos, fazer treinamentos e qualificar para essa importante missão. Aprenda sobre alimentação, sono, educação, faça cursos, só não deixe isso virar um fardo, um peso. Se você permitir, sempre terá o Espírito Santo para guiar você nos momentos em que precisar. Criar um filho sem bloqueios é algo impossível, mas não podemos ser patrocinadores de bloqueios. Eles podem ser uma besteira para quem está de fora, mas algo muito sério para quem está sofrendo. O que é possível é suavizar ou amenizar a situação. A criação de filhos é uma arte. Devemos estar sempre atentos em relação à educação dos nossos filhos, mas tomar cuidado para não sermos superprotetores. É preciso deixar a criança se levantar de uma queda sem chorar. A liberdade dos nossos filhos surge quando eles se tornam adultos. Enquanto isso, estando sob nossa tutela, eles têm uma semi-liberdade. Portanto, ainda não devem decidir religião, opção sexual ou o que eles querem fazer. Quando a criança atinge os 16 anos ou um pouco mais, tende a enxergar seus pais como iguais, perde a referência de submissão e tem a necessidade de encontrar outros mentores. Daí a justificativa aos conflitos comuns nessa fase. É quando eles identificam terceiros que julgam serem melhores do que nós como os pais. Exercício. Qual a diferença entre afronta e confronto? Como tem sido na sua família? Dicas para seu filho se tornar um idiota. Se seu filho fizer do próprio jeito, escolhendo tudo o que quer, certamente ele será um idiota. Você precisa dar liberdade, sim, e deixá-lo fazer algumas coisas. Porém, se for sempre do jeito dele, não dará certo. Ele precisa saber que tem alguém no comando. Se um menino nunca visualizar a figura de um homem viril, dificilmente ele se tornará um adulto viril e provavelmente será um homem emasculado.
Nunca deixe seu filho fazer tudo o que ele quer desde pequeno, pois isso fará com que ele se torne um idiota. Pare de ensinar regras a ele. Foque em ensinar princípios e valores. As crianças não devem decidir o horário de ir dormir, o horário de comer, as opções de comida, sabores, etc. Você é responsável pelo seu filho. Não negligencie isso. Dê direitos a eles, mas não imponha o dever de exercer esse direito. Desligue o celular e a televisão. Não deixe o celular nas mãos deles. Criança não precisa de telefone e ele não deve estar nas mãos das crianças. É difícil aceitar isso, pois é confortável ir a um restaurante e deixar as crianças no celular ou no tablet, para não ser importunado. Não é verdade? Mas você perderá a comunhão de estarem reunidos durante a refeição, de poder conversar e interagir com seus filhos. Essa fase vai passar, e quando passar, você vai se arrepender por não ter feito diferente, permitindo que eles fiquem entretidos com essas opções tecnológicas. Você está concedendo que outras pessoas os eduquem com conteúdos dos quais às vezes você não tem o total conhecimento e que, na maioria das vezes, não apresentam valores e princípios. Mesmo um desenho animado deve ser observado com muito cuidado. Por outro lado, não é necessário ser radical. Não podemos deixar chegar ao ponto de eles se interessarem em buscar essas opções fora de casa. Saiba instruir e impor limites para que não ocorra o oposto. Aprenda a conversar sem precisar reprimir ou repreender. Observe um exemplo prático. Se a criança fica 1 hora ou mais assistindo a um conteúdo na televisão, quando você desliga, ela fica transtornada. As reações mais comuns são a criança ficar extremamente apática, sem saber o que fazer depois disso, ou revoltada, destruindo tudo o que encontrar pela frente. Isso demonstra que esse tempo de sossego que você teve durante o período em que ela estava assistindo não valeu a pena. Seus filhos darão muito mais trabalho depois disso. Foi um sossego falso, uma enganação e não um tempo de qualidade. Diminuindo esse tempo o quanto puder, será possível observar as crianças mais calmas e entrosadas, melhores em relacionamentos. Aproveitem os momentos das refeições para terem mais entrosamento, para conversarem, contarem histórias. Seja intencional nessas horas. Não é e nunca será uma tarefa fácil para ninguém. Então, por que para você tem que ser fácil? Inteligência emocional precisa ser ensinada desde cedo e a linguagem utilizada deve ser a mais clara possível para que a criança entenda a mensagem. Além disso, não desista de mostrar e ensinar conceitos. Os pais, quando educam as filhas, devem ensinar o que é segurança, vulnerabilidade, cuidado
e sensibilidade. Precisam demonstrar os valores que um homem deve ter, sendo eles a referência como base na qual elas buscarão seu futuro marido, de forma consciente ou não. As mães precisam treiná-las a serem generosas, bondosas, cuidadoras, a servir, honrar, trabalhar e respeitar. Não critique seu marido na frente das suas filhas. Essas sementes são malignas e podem germinar e crescer dentro delas. As mães não podem destruir a imagem dos homens para suas filhas. Em situações difíceis de resolver e contornar, não fale palavras que menosprezem ou denigram a imagem da criança. Não reforce o comportamento errado que ela teve, pois isso pode transmitir uma identidade errada para ela. Às vezes, é melhor partir para um conflito e então resolver a situação na conversa. É fundamental para a criança vivenciar as frustrações cotidianas, assim como é necessário entender como liberar o perdão para que não haja ressentimento. Faça aquilo que precisa ser feito, de acordo com aquilo que você precisa fazer. Um bom não produz maturidade para quem fala e para quem ouve. Os pais são como uma máquina de significado para os seus filhos, que estão sempre perguntando qual o significado das coisas e normalmente nós damos as respostas. O correto é instigá-los a encontrar essas respostas. Você precisa estimular o seu filho a estudar, a buscar informações. Lembro-me de que eu precisei estudar para ser pai, para ficar noivo, para casar, e depois que eu casei, fiz curso de finanças, tudo voltado para o casamento. Por que será que as pessoas não treinam essas coisas? Geralmente as pessoas estudam para tudo, menos para cuidar de sua família. Você tem que entender que a vida é uma tempestade. Está todo mundo se afogando e você é alguém que precisa entrar em um barco, ter confiança no que você está fazendo para resgatar pessoas. Nosso tempo aqui na Terra é sobre resgatar as pessoas. Você sabe o que mais me entristece? É quando eu vou em um velório e não é por causa do morto, pois sei que ninguém segura a morte, mas é ver túmulos onde estão enterradas pessoas que morreram na ignorância, que não cumpriram seu chamado. A maioria delas exaltou a ignorância e amou a tolice, sendo nécias em tudo o que fizeram. É possível que a frase que mexe com meu coração tenha saído da boca de muitas delas. Nós estudamos para ganhar dinheiro, mas não para cuidar da nossa família. Então, a frase que tenho para você hoje não é vá cuidar da sua vida, mas vá cuidar da sua família. Uma outra forma de seus filhos se tornarem idiotas é se eles só estudarem na escola, no ensino regular. Eles precisam amar estudar fora do contexto escolar e estudar assuntos que façam sentido para a formação do propósito deles.
por melhor que seja a escola, ela está preparando seu filho para ser um operário. Se ele quiser ser uma pessoa livre, terá que estudar por conta própria. E quem vai iniciá-lo nesses estudos é você, porque se não ensiná-lo a cumprir princípios, deixando-o cumprir apenas as regras, ele se tornará um idiota. Privar seus filhos de contato físico com outras crianças, principalmente se for menino, também o tornará um idiota. Matricule-o em um esporte de luta. Brinque de lutinha, porque toda criança segura não bate em outras crianças. A criança insegura é que bate nos outros. Outra maneira de transformar seu filho em um idiota é ensiná-lo a reclamar, a ser vitimista, pois ele ainda vai ferrar com uma geração toda. Questione o que está errado em sua criação. Se seu filho pergunta para você a todo tempo se pode fazer determinada coisa, há grandes chances de ele se tornar um idiota. Quando uma criança pergunta muito aos seus pais se pode fazer determinadas coisas, é porque tem um general acima dela. General é até bom, mas o problema é que ele é ditador e quando seu filho se tornar um adulto, ele vai pedir ao governo para abrir uma empresa e tudo na vida dele vai depender da autorização de alguém. Não deixe seu filho ser uma criança sem autonomia. Nosso cérebro possui sensores que nos dão a noção do que fazer e do que não fazer. E o seu papel é estimular o funcionamento desses sensores na cabeça do seu filho. É melhor uma criança que você precisa puxar porque está indo rápido demais do que aquela que precisa empurrar. Se quer ter filhos idiotas, faça com que eles se pareçam com você. Se ele ficar igualzinho, já não serve para a próxima geração. Seu filho tem que ser uma flecha que vai chegar mais longe. Logo, ele não tem que parecer com você. Tem que parecer com alguém que ele será na geração dele, com alguém que Deus falou que ele precisa ser e não com você. Lance essa flecha o mais longe que puder. Não deixe seu filho se tornar um idiota, pois ele pode salvar esta geração. Exercício. Pense em quanto você tem terceirizado a educação dos seus filhos e escreva como pode assumir as responsabilidades que lhe cabem. Herança para os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Vamos falar aqui sobre 5 aspectos que deixarão claro o que de fato significa essa herança. Em primeiro lugar, a herança é dada por Deus a nós, e talvez você possa estar pensando como pode ter sido dado por Deus se seu filho não foi planejado ou sequer desejado, apenas aconteceu. Talvez tenha vindo em um momento não muito favorável, mas independentemente de qual situação, quero dizer que Deus planejou seu filho. Porque a herança vem na hora em que o doador deseja e não na hora em que o beneficiado pretende recebê-la. Então, seu filho chegou no momento certo que Deus havia planejado para ele. Um segundo aspecto da herança é que ela envolve uma questão de legalidade.
Ela não é dada a alguém por merecimento, mas porque aquela pessoa é um herdeiro legal e possui direitos. E nós teremos legalidade natural e espiritual sobre os nossos filhos. A legalidade natural é aquela que temos perante a lei, o mundo natural, enquanto espiritual é aquela dada por Deus sobre a vida dos nossos filhos. Então, temos responsabilidades quanto à vida dos nossos filhos perante Deus. Temos a autoridade e o poder para instruir, treinar, corrigir e investir na vida deles. Você pode ficar confuso, perguntando a Deus o que fazer com esses filhos. Mas a grande verdade é que quando nasce um filho, também nasce uma mãe e um pai, porque a herança autoriza e dá legalidade para você investir e cuidar da vida dessa criança. O terceiro aspecto é que a herança deve ser preservada e não pode ser negligenciada. Quando o filho nasce, algo natural e instintivo acontece, capacitando você a cuidar dele, mas você não pode contar apenas com o instinto, porque cuidar de um filho é algo que dá trabalho. Ter um filho é fácil, porém o mais difícil é criar, educar e ensiná-lo. Se você focar somente naquilo que a natureza lhe proporciona, certamente não vai conseguir educá-lo bem e vai errar muito mais durante o percurso. Você precisa ter a responsabilidade na educação dessa criança, para investir tempo e dinheiro, se qualificando para cumprir essa missão, adquirindo instrução, lendo livros, fazendo cursos e o que for preciso para se capacitar. Para sermos profissionais, investimos tempo e dinheiro, mas para exercer a maternidade e a paternidade, queremos que tudo aconteça naturalmente. É certo que as consequências disso não serão boas. Invista o que puder para adquirir conhecimento e se tornar um pai e uma mãe ainda melhor, cuidando da herança que Deus lhe deu. O quarto aspecto dessa herança é que os filhos são o nosso maior patrimônio. Você pode sair de casa todos os dias para ganhar dinheiro e prosperar. Isso é maravilhoso, mas a base e o sentido de tudo é a sua família e seus filhos. E não adianta ter todo o dinheiro do mundo se não tiver essas pessoas para desfrutar com você. Sua família, seus filhos são o maior patrimônio que você pode ter nesta terra. Em último lugar, é preciso entender que uma herança não é para ser gasta, não é para que se acabe com ela. Muito pelo contrário, é para que se cuide dela, a fim de que seja passada para outros. Os filhos que Deus lhe deu não são para o seu deleite. Mesmo que exercer a maternidade e a paternidade seja algo maravilhoso, mas não podemos perder o foco de que Deus nos deu filhos para cuidarmos e torná-los instrumentos dele, para dar a eles a armadura e o revestimento necessário para que cumpram o seu propósito nesta terra. Por isso, é tão importante identificarmos o propósito dos nossos filhos e investir neles, para que essa herança que recebemos transborde na vida de outras pessoas. Exercício. Como você
está investindo na herança espiritual dos seus filhos?